Parceiro, se no pré-jogo de Palmeiras e Flamengo, muita gente por parte ali da mídia flamenguista, ali também dirigentes, estavam falando que tinha um complô a favor do Palmeiras, que a arbitragem estava favorecendo o Palmeiras, que o Campeonato Brasileiro já estava manchado, o que eles falaram depois do Palmeiras ser prejudicado hoje contra justamente o Flamengo? Falaram a mesma coisa, que eles estão dispostos a melhorar a arbitragem no Brasil, e eu falo do lado da gente também, tá? Porque naquele jogo lá contra o São Paulo, pra mim tinha que ter sido pênalti, e o Abel Ferreira passa aquele pano, fala que foi escorregão. Escorregão não é pênalti, tá ligado? Escorregão ou não é pênalti. Mão apoiada nas costas do Gustavo Gomes e fazer o movimento de empurrão é pênalti. Pra mim esse daqui foi o único lance que a gente foi definitivamente ali prejudicado, rapaziada. O empurrão no Bruno Fux de frente, não achei falta. Aqui, como é de costa, impedindo que ele subisse diretamente na bola, achei pênalti. Aquele agarrão também no Vitor Roque em um dos gols do Flamengo, não achei também aquela falta. Esse daqui sim, que poderia até ter mudado todo o curso da partida, vamos ser sinceros. Um pênalti no comecinho, o Palmeirudo saindo de 1-0, que foi comprovado aqui também, ó, pelo Simon, vários caras da arbitragem, o cara da arbitragem lá da Globo também falando que foi pênalti. O Simon, que também já prejudicou o Palmeirudo, né? O Palmeiras e Fluminense lá em 2009, falou aqui, ó, pênalti para o Palmeiras não marcado. Jorginho com as duas mãos nas costas empurra o Gustavo Gomes. Árbitro não marcou, o VAR não interveio, errou a arbitragem. Só que a gente vê José Boto, dirigente executivo do futebol do Flamengo no pré-jogo, porra, tem um complô, realmente tem que ser investigado todos os jogos do Palmeiras. Hoje, dirigente do Flamengo rebate reclamação do Palmeiras contra a arbitragem. Foi uma arbitragem normal. Felipe Luiz, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. No pré-jogo eles estavam pintando isso daí. Realmente o Palmeiras é muito beneficiado, como se não tivesse nenhum errinho pro Flamengo no campeonato todo. Todo mundo quer puxar o seu, eu puxo aqui de novo, rapaziada. O Abel Ferreira, na entrevista coletiva ali no jogo da virada contra o São Paulo, ele poderia ter falado, realmente a arbitragem errou, mas isso não tira o mérito do Palmeiras de fazer 3 gols que não teve interferência do árbitro. Mas ali no pênalti, sim, ele poderia ter marcado o pênalti no escorregão do Alan, que ali acerta quem? O Tapia, atacante do São Paulo, não me lembro ao certo quem era. Você vê? Todo mundo só quer o seu. Quando a gente for ver aqui, ó, o que o José Boto, o português, que tá querendo lutar pela melhora do futebol brasileiro, hoje se calou. Tiveram muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm que ter algum também, como é que se diz, algum bom senso. Não foi só a arbitragem, foi o ABCD, ou não sei o que, como é que se chama, do doping. É muita pressão e eu acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Ainda não ouvi, mas estão a queixar. Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que tem sido os últimos jogos deles. Está bem? O que foi os últimos jogos dele, então hoje apaga. Eles estavam reclamando até do doping, exame de doping que foi feito lá, só que também foi feito no Palmeiras. Os caras acham que realmente tem uma conspiração contra os outros clubes e que o Palmeiras, pô, tem a Leila comprou, tá ligado? O Campeonato Brasileiro. E não é assim, rapaziada. Vamos ser sinceros, Felipe Luiz aqui também foi mal, que nem o Abel foi. Convenhamos, se tem algum time que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Ele vem e fala, ó. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Pois é, se mais pra frente tiver erro contra o Flamengo, se tem alguém que não pode reclamar, é o próprio Flamengo. O Mauro César também, jornalista, tudo mais, até gosto, né? Mas ele tem aquele lado do Flamengo, né? Ele, se fosse uma vitória do Palmeiras nas mesmas condições, essa manchete dele ia ser assim, ó. Com um gravíssimo erro de arbitragem, não pênalti marcado para o Flamengo, o Palmeiras vence no Maracanã. Mas como foi o inverso, Flamengo não joga bem, mas aproveita as chances e vence o Palmeiras, que reclama do árbitro. Esse daqui que o Álvaro Marques colocou é a pura verdade, ó. Ninguém quer mudar a arbitragem. Os erros só viram pautas nos clubes quando é para utilizar deles em benefício individual. Os dirigentes do futebol brasileiro são incapazes de sentar em conjunto e discutir esses temas de uma maneira extremamente séria. Só que a gente não pode justificar a derrota de hoje por causa de erro de arbitragem. Palmeiras individualmente foi um caco.
Mano, entregada toda hora, Aníbal Moreno muito mal, Maurício sumido do jogo. É aquilo, vai falhar contra um time, contra o Flamengo, tava 0x0 ainda. Se o Palmeiras joga a bola que tava jogando, não cagasse individualmente alguns jogadores, dava pra ter ganho. Não foi porque não deu o pênalti que o Palmeiras não ganhou e voltou com uma derrota. Vamos ser imparcial também nesse quesito. Quando a gente parar pra ver aqui, ó, Neto, Veloso, o pessoal da mídia ficaram até um pouco puto aqui, né, com as falas do pessoal do Flamengo. Vamos ver aqui o Neto falando sobre o pênalti, depois o Veloso também com a reação dele frente ao que o Felipe Luiz falou. Ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara. Não marcar o pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes do Palmeiras, isso é o maior absurdo. Pode entregar aí pro Flamengo aí. É isso que não pode fazer, entregar pro Flamengo e tudo mais, falar com essa narrativa. Porque falaram isso daí também pro Palmeiras e agora estão falando isso daí pro Flamengo. Não é, cara, é que a arbitragem é realmente muito ruim. No programa da Band dele aqui, ó, ele chegou e falou também um pouquinho. Vamos ver? Não, passa batido. Não vai passar batido o pênalti que não deram pro Palmeiras. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. Porque ninguém pode provar pra mim, pro Quesada, pra Marília, pro Godoy, pro Gamba, pro Luiz Mário e pro Magrão, que foi um baita de um jogador, que isso não influenciou no resultado. E é óbvio que influenciou. Quando você tem um time como o Palmeiras e você tem um pênalti a 2 minutos de jogo e os caras da Globo tudo em cima do muro. Tudo em cima do muro, ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém deu opinião, eu fiquei esperando. Só o Paulo Nunes que falou na Sport TV e o Paulo César de Cruzeiro, que disse que foi pênalti. Porque não dar um pênalti como esse hoje é uma vergonha. Como foi uma vergonha não dar o pênalti pro São Paulo? Sim. Escorregão do jogador, que eles mudaram a regra, o palmeirense mudou a regra. Não é o palmeirense, pô. Foi o árbitro, cara. A arbitragem erra pra todo mundo. Não tem que tomar lado, cara. É errado pra um e pra outro. Só que, mano, você tem que ser honesto, tá ligado, rapaziada? E não sei o que a Leila falou, e fulano. Mas peraí, por isso que o futebol é do Corinthians, meu, né? Por isso que o futebol é do Palmeiras, Aqui ninguém gosta de esporte. Ninguém, desse país aqui, os caras que é do Grêmio torcem pro Grêmio, os caras do Internacional vai... Exato, cada um defende o seu. Eu tô falando dos caras que estão no comando, porque eles brigam por eles. Eles não brigam pra melhoria da arbitragem. Eles não brigam pra melhoria em relação ao VAR. Eles não brigam para que a arbitragem possa ser um padrão definido. Eles brigam por eles, por dinheiro deles, pra fazer média com o torcedor, pra dar like do cacete. É isso que eles brigam. Todos, e principalmente esses portugueses que estão aí arrebentando a boca do balão, que eles são bons pra caramba. Muda essa televisão pra mim que eu tenho toque. Bota ela mais pro lado de lá, né? Que eu fico vendo eu torto, parece que eu tô morrendo, vai dar um infarto em mim. E se der um infarto também, que a Band tem uma baita de audiência, com a minha morte ao vivo, diga-se de passagem. Voltando pra tudo que eu tô falando aqui... Vamos ver o Veloso aqui também, ó, o que ele falou, ele reagindo ao que o Felipe Luiz falou? Do que essa é uma pérola. de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, injusto o resultado. Ele achou que não teve nenhuma interferência, ninguém foi prejudicado. E olha, o Felipe Luiz, sentado nessa cadeira aí, representa o Flamengo. E falar que quem é mais beneficiado, que quem não pode reclamar da arbitragem é o Palmeiras, ele é um brincalhão, né? Ele é um brincalhão. Ele é o treinador do Flamengo, viu, Felipe? Do Flamengo. Não existe time no futebol brasileiro mais ajudado, que os caras mais erram a favor do Flamengo. Não existe. Não existe. A torcida foi lá na CBF, a torcida pressionou a arbitragem, e aí a gente viu o que aconteceu. Erro da arbitragem que ajudou a decidir o jogo. Não vou falar que resolveu o jogo, decidiu o jogo, esse chororô danado. Não, erro grosseiro da arbitragem que prejudicou o Palmeiras e beneficiou o Flamengo. Agora, o Felipe Luiz falar que o Palmeiras é o time mais beneficiado, que não pode reclamar da arbitragem, ele é um brincalhão, né? Principalmente sentado nessa cadeira aí. Eu quero que vocês me falem, deve ter um monte de flamenguista aí, tá? Deve ter um monte de flamenguista na live, tem, lógico, a maioria é palmeirense. Eu quero saber um lance, assim, grotesco, que o Flamengo foi prejudicado. Eu queria um só,
do Campeonato Brasileiro? Não tem. Na dúvida, o VAR chama, o árbitro marca, corrige. O Flamengo é o time mais beneficiado do futebol brasileiro. Sempre foi e continua sendo. E o Felipe Luiz está nessa onda aí, né? Ah, porque pro Palmeiras está sendo beneficiado, o Palmeiras está sendo beneficiado. Aí ele vai soltar uma pérola como essa, que o Palmeiras não pode reclamar da arbitragem, porque tem sido muito beneficiado. Olha só, esse é o lance do gol do Pedro. O gol do Pedro que saiu, o terceiro gol. O jogo estava 2-1, e aí esse lance aconteceu com o Tigrinho. Esse foi o início do pênalti que o Flamengo fez o gol. O VAR também não chamou. O Palmeiras reclamou, porque aconteceram 2 faltas. Eu estava de frente com esse lance do Maracanã. Eu não sei, rapaziada. Eu não consegui ver falta, mano. E nessa parada aqui do Vitor Roque, que tem um segurão, antes de ter o impulso do Danilo pra empurrar o Vitor Roque, ele já tá reclamando. Ele já vem aqui, já vem com o intuito de cair. Eu não sei se foi uma ação tão... Mano, o futebol tem contato, tem agarrão. E aí, se você segurar e depois o Vitor Roque cai com tanta facilidade... Eu achei que foi falta, sendo bem sincero. Queria saber a opinião de vocês, porque todo mundo quer uma arbitragem melhor quando é prejudicado, mas quando é pro seu time favorecimento... Todo mundo fica feliz. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.